tudo bem com vocês? Hoje eu vim lhes trazer mais um livro. E hoje vamos falar de uma ficção alemã, que é justamente essa que eu tenho em mãos. O Frank, do Justin Gust, Maxim Leo, uma publicação da Faro Editorial. Quando eu vi essa capa e li aqui essa mensagem que eu vou ler para vocês, eu fiquei bastante empolgado. Vejam só. Um homem desiludido, um gato procurando um lar, uma história comovente sobre uma amizade extraordinária. É bem isso que vem escrito. E diante disso, o que você pensa? Nossa, esse livro, essa ficção alemã, ela promete. E realmente, ela prometia. Ela tinha tudo para ser um livro excepcional, com excelentes ideias. Mas, infelizmente, esse livro ele prometeu muito e não entregou nada. E essa é a minha grande frustração. Por quê? O autor ele conseguiu criar personagens fabulosos. Sim, os personagens daqui são interessantes. Apesar da história ser ruim, simplesmente eu criei uma afetividade, um carinho enorme pelas pessoas e pelos animais aqui presentes. E a minha sensação foi de que, nossa, criaram figuras tão interessantes, tão boas, mas deram uma história tão ruim, sendo que a proposta da história também era maravilhosa. Enfim, todos os elementos para ter uma ficção excepcional estavam aqui presentes, mas os autores não conseguiram realizar o intento. Por que não conseguiram? Não sei. Aqui nós vamos ter a história do Frank. O Frank ele começa fazendo uma reflexão bem interessante a respeito do ser humano. Inclusive, eu li esse primeiro parágrafo lá no meu Instagram porque eu estava entusiasmado, acreditando realmente no potencial dessa obra. E vou ler para vocês entenderem por que eu fiquei empolgado. Vamos lá. Alguém me disse que histórias começam do começo, do início. Mas eu sou um gato e não sei nada de começos e inícios. Os seres humanos têm um monte de regras sobre como tudo deve ser na vida. Faça isso, faça aquilo. Ah, fala sério, que chato, cansativo. Isso não é para mim. Então eu vou começar por uma parte qualquer. Talvez, por acaso, pelo começo ou pelo início. Então aqui o gato ele começa tecendo uma crítica ao comportamento humano de ficar criando regras para tudo aí que nós temos e às vezes até pegando as nossas regras segundo as nossas conveniências e impondo ao outro. Então eu já imaginava que o livro ia falar disso, dessa questão de nós nos julgarmos superiores e pegarmos as nossas visões de mundo, os nossos interesses e simplesmente impor aos outros, colocando tudo isso que nós queremos como regra para o outro, sem respeitar o jeito de ser do outro. Ideia maravilhosa. Mas o livro não caminhou por aí. O gato ele faz algumas observações sobre a sua vida, que são observações mornas. Aí ele vai chegando até que ele encontra uma casa abandonada, que naquele momento já não estava mais abandonada. Ele vê um ser humano pendurado no fio. Aí começa uma brincadeirinha dele falando do ser humano brincando com o fio. Nós que estamos lendo entendemos que esse fio não é bem um fio. Já fica bem evidente que esse fio é uma corda que o cara está tentando se matar. Mas o gato não entende, então ele fica ali na janela e o ser humano vê aquele gato e por um breve momento ele larga ele a corda, se desamarra e joga um objeto e quase que mata o gato. Só que depois ele se arrepende, ele socorre esse gato, chama uma veterinária e aí começa realmente uma história de amizade entre esse ser humano
e sobre o gato. O gato vai fazendo observações até que interessantes sobre a condição humana. Isso é uma verdade. E esse homem, nós vamos descobrir que o nome dele é Richard Gold. E ele perdeu a esposa que estava grávida num acidente. E por conta disso, ele entrou num processo de depressão. Ele passou por um hospital psiquiátrico, mas ele não se recuperou. Então ele queria se matar. Daí o motivo do fio, da corda. Daí a questão do suicídio. Então, o livro estava trazendo uma proposta também interessante. Vamos trabalhar a questão do suicídio. Talvez mostrar a importância dos animais nesse negócio aí de recuperação da depressão. Porque existem realmente matérias aí que pessoas se recuperam com a presença do animal. Eu estava pensando que a coisa ia caminhar sobre isso, especialmente porque na capa a amizade extraordinária. Mas aí as conversas do homem, do Richard Gold, com o gato são poucas. Interessantes, sim, mas rasas, superficiais. Nada assim, que realmente pudesse dar um grande significado sobre a questão do suicídio e das questões humanas. Aí o gato também conversa com outros animais que estão próximos. Um esquilo musculoso, outros cachorros. Tem um cachorro que é um professor. E esse cachorro professor também parece prometer muita coisa. É um personagem verdadeiramente interessante. O esquilo também é uma gata. Aparece uma veterinária. Rola um climazinho aí entre Richard Gold e a veterinária. E até que o Richard Gold até melhora um pouco. Mas ele melhora um pouco por conta desse pequeno romance. Então não é o que estava aqui prometendo. E é legal a história de um novo amor. Trazer recuperação, tirar a pessoa dessa esfera do suicídio. É legal. Mas não era aquilo que a gente estava esperando. E no fundo, esse amor, esse possível romance não rolou de fato. E a coisa continuou ainda na superficialidade. Através das notas de rodapé, nós também percebemos que essa ficção alemã, ela no original fez muito trocadilhos que em português não fazem sentido. E por isso as notas de rodapé. Vou dar um exemplo. A veterinária, ela vai conversar com o gato e fala: meu cote. Chama ele de meu cote. O gato, por sua vez, acha estranho ela chamar ele de cote. Mas aí nós descobrimos que essa veterinária, aliás, o sobrenome dela já indica que ela é de uma descendência, que ela é descendente de russos. Então essa veterinária, ao chamar o gato de cote, ela, no alemão, a palavra cote significa meu cocô. E o gato fica espantado. Nossa, tá me chamando de meu cocô? Mas, em russo, cote significa meu gato. Então é essa cena. No original, a veterinária tá chamando ele de cote. Ele entende que tá sendo xingado de cocô, mas na realidade ela tá chamando ele de gato. Em português, como é que ficou a cena? Ela tá chamando ele de cote, não tem nenhum significado, mas aí depois ela explica que cote significa gato em russo. Perdeu um pouco da brincadeira. E não é somente essa cena. Existem outras cenas que nós vamos ver através das notas de rodapé que só funcionariam em alemão. Perdemos nisso. Mas esse não é o grande problema da história. O que realmente faltou foi isso. Trabalhar melhor a questão do suicídio, trabalhar melhor a questão da amizade, trabalhar tantas questões e dar uma história mais emocionante aos personagens. E só não vou dar 2 para esse livro, 2 estrelas, porque os personagens foram realmente memoráveis.
Tanto é que, se de repente os autores, o Jochen e o Maxim, resolverem criar uma nova história com esses personagens, eu dou até uma segunda chance para ler a obra. Mas, não sei. Tô duvidando muito que eles façam isso. Até porque, vejam bem, 2 autores com ideias ótimas não conseguiram escrever uma história decente com tantos temas assim, tantas propostas pertinentes para os dias atuais. Realmente lamentável, uma vergonha. 3,5 ou 3 ou 2, não sei, a história tá por aí. Eu tô bem na dúvida, realmente. Se eu não tivesse gostado tanto do Frank, do Richard Gold e dos personagens, possivelmente talvez até um 0 pro livro. Eita decepção, eita frustração. E é isso, gente. Vocês já leram essa obra? Já tinham ouvido falar? O que vocês acharam da minha resenha? E vocês que leram, o que vocês têm a me dizer? E é isso, gente. Tô muito frustrado, mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E o link de compra, caso vocês queiram se arriscar, dar uma chance ou se autoflagelar, pode comprar com o meu link. Tchau! Miau!